sejam bem-vindos para mais um vídeo da Semana de Marketing e Vendas para Empresas de Tecnologia e Startups, uma iniciativa do Client Hub, juntamente com o Distrito e o Darwin Startups. Eu sou o Rodrigo Lossi e vou acompanhar e fazer mais um talk aqui com vocês ao longo da semana sobre bate-papo sobre marketing avançado, que é o tema da nossa trilha. Antes de apresentar o nosso convidado, iniciar o papo de hoje, eu quero lembrar vocês que vai rolar um sorteio de um ingresso para o Digitalks Expo 2020 e 2 mentorias exclusivas na área de vendas e de Customer Success pela Sales Hackers e pela consultoria de sucesso. Para participar é bem simples, basta fazer um stories no seu Instagram, mostrando que você está assistindo a semana, né, a SMV, use a hashtag SMV2020 e marque os perfis do Client Hub, Digitalks, Sales Hackers e Hobbies.cs. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, pelo Instagram do Client Hub. Bom, hoje nós vamos falar sobre o assunto integração de operações de marketing com Inside Sales, né? E eu tenho aqui comigo, com bastante prazer, o André Wendler, que é o Head de Marketing da Ask Suite. André, prazer te ter conosco aqui, bem bacana poder estar conectado novamente contigo. Eu queria primeiro pedir para que tu se apresentasse um pouco a tua trajetória e falar um pouco da Ask Suite, né? O que é a startup que tu trabalha e quais são os desafios que tu tem na área de marketing e vendas nela. Legal. Cara, primeiro, eu que agradeço aí pelo convite, estou muito feliz e espero poder agregar aí para a audiência de vocês, né? Bom, então, falando um pouquinho, eu estou, assim, toda a minha carreira trabalhando entre marketing e vendas de empresas de tecnologia. Eu comecei lá atrás como vendedor na Resultados Digitais, trabalhei um tempo como SDR lá também. Depois tive o prazer aí de trabalhar com esse cara que está falando comigo aí, com o Lócio. E aí trabalhei um tempo lá na Dialeto, atendendo clientes na área de inbound e também muito fazendo a questão do alinhamento entre marketing e vendas de algumas das empresas clientes da Dialeto, né? E depois eu fiquei um tempo na MeTime, mais ou menos uns quase 3 anos aí, entrei como primeira pessoa do marketing lá, e acabei fazendo de tudo e cada vez, conforme foi passando o tempo, fui indo cada vez mais para baixo no funil, né? E fazia todo o alinhamento entre marketing e vendas e ajudando alguns clientes nesse sentido também, né? E aí agora, meu desafio atual estou trabalhando na Ask Suite, né, como gerente de marketing aqui, e o nosso objetivo é ser conhecido e escalar nossa operação globalmente, né? A Ask Suite, para quem não conhece, é uma startup bem nova, a gente tem pouco menos de 2 anos aí, mas a gente já cresceu bastante, tem quase 70 colaboradores, mais de 1.500 clientes, a gente já está presente em mais de 15 países e a gente vende uma solução de atendimento inteligente para hotéis. Pelo fato de existirem poucos hotéis, né, um número limitado de hotéis no Brasil, então é um nicho, aí a gente, desde o início, soube que precisou internacionalizar e esse é o nosso desafio na área de marketing, né? Como vamos ser conhecido globalmente. Então, resumindo, é isso aí. Legal, perfeito. Bom, eu acho que antes de a gente entrar no tema de integração entre marketing e inside sales, eu acho que vale, até pela experiência que teve na MeTime, que é uma das empresas que ajudou a popularizar também esse termo no Brasil, eu queria que conceituasse um pouco o que é uma operação de inside sales, né? Só para a gente nivelar o conhecimento aqui do time, quais são as principais rotinas e práticas que um profissional de inside sales tem no dia a dia. Legal. Bom, então, Inside Sales, como a própria tradução do nome já diz, né, são vendas internas, né, vendas remotas. É um modelo de vendas em que os vendedores eles ficam dentro da empresa vendendo para os clientes através de ligação, né, videoconferência, e-mail, social points, né, então não necessariamente precisando do contato pessoal, né, com o potencial cliente. E aí, lógico que as principais rotinas, né, das áreas de Inside Sales tem que ser fazer as atividades de ligações, né, fazer essas reuniões e fazer todo esse acompanhamento dentro do CRM, né, do software de prospecção que a empresa usa e conseguir, através desses números, retroalimentar o funil, né, e conseguir cada vez mais resultado, né? Então, resumindo, é um pouco do que é o Inside Sales, né? E o papel do marketing nesse sentido é bem importante porque seria a principal munição, né? A área que entrega os potenciais clientes para que os vendedores vendam.
E Eu queria falar um pouco justamente por mais causa aprofundar disso. esse processo, né? Como nossa trilha está ligado a marketing, marketing avançado, né? Então eu queria entender quais são os principais pontos de contato entre o time de marketing, os profissionais que estão do lado de marketing, com os profissionais de vendas, principalmente os profissionais que trabalham mais no conceito de site sales. Uhum. Cara, os principais pontos de contato que eu vejo, assim, do ponto de vista do marqueteiro, né, que é o que eu vivi bastante, é, eu acho que é até meio óbvio que o marqueteiro tem que estar sempre conversando com vendas para que ele consiga ter um bom alinhamento, né? Isso é o básico do básico. E eu vejo que existem alguns momentos diferentes das empresas que, com base no momento da empresa, a gente tem que ter preocupações diferentes nesse alinhamento. Então, por exemplo, empresas, se a gente pegar ali o ciclo de vida, né, das startups e pensar nisso como um gráfico ali, que no início são o Product Market Fit e até no final a escala, por exemplo, eu vejo que, por exemplo, no Product Market Fit faz muito sentido esse elemento ser basicamente informal, né? Conversas frequentes, entender muito bem a persona, descobrir qual que é o principal canal de tração e aí conforme a empresa vai evoluindo, né, ela começa a gerar o começo da atração, conforme o volume de clientes vai aumentando, a ideia é que nesse período, nessa etapa 2 a empresa tente não perder eficiência, né, porque o volume aumenta, e começar a organizar a operação, né, e aí é o momento de começar a estruturar as coisas, a automatizar processos, a criar cadências, a criar gatilhos de passagem aí entre as etapas, criar etapas, né, no pipeline de vendas, e aí já o terceiro passo seria um pouco mais madura, né, com os processos rodando, e aí o trabalho, o ponto de contato entre marketing e vendas tem que ser a análise das etapas do funil, né? Então, o que acontece entre as taxas, entre uma etapa e a outra, quais são os motivos de perda, qual que é o benchmark, onde que está o maior gap ali no funil, e com base nesses dados e cavando cada vez mais fundo para encontrar informações que retroalimentem, né, o funil e melhorem a eficiência como um todo. Já na última etapa, a parte de escala, qualquer 1% de ganho de eficiência acaba tendo um volume muito maior, é muito relevante, né? E aí o alinhamento tem que ser muito mais profundo, mas eu vejo que uma, um dos problemas assim de profissionais de marketing é que eles acabam olhando para empresas que são um modelo, né, são espelhos nessa parte de escala, por exemplo, e acabam querendo aplicar técnicas e analisar números muito específicos, sendo que a sua operação é mais básica. Então, assim, uma dica que eu dou é para as pessoas tentar entender qual momento da sua operação, qual momento a sua startup está, e aí, com base nisso, né, definir o que faz mais sentido, sabe? Perfeito. E quando a gente fala nessa integração, é bem importante a gente ter os acordos, né, entre ambas as partes, né, o que a gente chama dos SLAs. Quais são os SLAs mais comuns que tu vê e que são importantes nessa operação, integrando os profissionais de marketing e site sales? O que tu vê como os principais SLAs que as empresas precisam se preocupar em fazer? Legal. Bom, acho que o básico é marketing entregar um número X de clientes, desculpa, potenciais clientes, e vendas se comprometer a fazer o número X de atividades, né, de prospecção, para que a gente garanta que não está perdendo dinheiro e também não está deixando dinheiro na mesa. Né? Então, nem prospectar muitas vezes e nem menos vezes. E, ao mesmo tempo, também vendas têm que se comprometer com o tempo de resposta, né, principalmente em leads que levantam a mão, né, em balde ativo, e ao mesmo tempo uma taxa de conversão mínima ali, pelo menos na etapa de prospecção para relacionamento, né, então, ou seja, o momento que o cara tentou conversar com o cliente até o momento que ele marca uma reunião, e essa reunião é efetivamente feita, realizada. Então, são esses três tópicos, né, que vendas tem que pensar e marketing entrega de leads dentro, lógico, do perfil ideal. Né? E aí é como eu falei antes, conforme a operação vai ficando mais madura, a gente vai incluindo mais coisas dentro do SLA. Esse é o básico do básico, né? Então...
Legal. E em operações mais tradicionais, né, de marketing e vendas, muitas vezes são áreas que às vezes deveriam, mas não se conversam diretamente, né? Ou tem algumas rixas nesse processo, tipo, até porque acabam tendo SLAs ali de integração que marketing espera o retorno de vendas e tem bastante conflitos às vezes nessa operação, né? Eu queria entender principalmente que nós, profissionais de marketing, né, como deve ser a nossa postura, né, no relacionamento com os profissionais de vendas. É, que tipo de, para evitar esses ruídos ou esses problemas de comunicação direta, qual é a postura que tu acredita que o profissional de marketing tem que ter perante o time de vendas e perante o time de inside sales? Legal. Então, isso é uma coisa que cara, fatalmente acontece, né? Eu não conheço nenhuma empresa que, por melhor que seja, que né, não tenha tido ou vivido alguma experiência nesse sentido, mas eu vejo que tem algumas mentalidades que o profissional de marketing tem que ter, né? Então, tem uma analogia que eu costumo falar, essa, não sei nem se tu sabe, Lócio, por um tempo, fui atleta de vôlei, né? E eu gosto muito. E eu brinco que é o mindset do levantador do vôlei. Então, assim, para quem não sabe, o levantador do vôlei, ele combina a bola perfeita para cada um dos atacantes. Então, ele sabe, esse cara quer a bola mais alta, esse quer mais baixa, enfim. E, ao mesmo tempo, a pontuação de melhor levantador de um torneio vai para aquele que tem o melhor índice de ataque. Então, a métrica do levantador depende do resultado que o atacante vai ter. E eu acho que isso é extremamente aplicável para as áreas de marketing e vendas, né? Então, a gente, como marqueteiro, tem que pensar em entregar a melhor oportunidade possível para o vendedor, então, lidar com o vendedor como se ele fosse o nosso cliente mesmo, ao mesmo tempo que a gente também tem que, por estar fazendo isso, cobrar que eles façam as coisas que foram acordadas previamente lá atrás, né? Muito do que eu respondi na outra pergunta. Esse é o, assim, é o básico, né? E aí tem outras, não é técnicas, eu diria, mas tem outras ações que, na minha opinião, o marqueteiro tem que ter muito, sabe? Que ensinar vendas, então, ensinar vendas a fazer o trabalho deles mesmo, né? Então pode parecer estranho, lógico, não é a principal responsabilidade do marketing, mas eu vejo que faz muito sentido, porque se o marqueteiro ele vai cada vez mais a fundo em vendas, ele consegue conversar de igual para igual com o vendedor, ele consegue receber a admiração do vendedor e só por esse fato já diminuem, cara, muitas as brigas, assim, sabe? Só isso já acontece, já é suficiente. Suficiente não, né? Mas só isso já ajuda bastante. Outra coisa, o fato de ensinar vendas, principalmente vendedores que estão em rampeamento, ajuda com que a gente eleve o output, né? Porque a gente, como marqueteiro que entrega lead para vendas, o nosso output é que a venda seja feita. Então, se a gente está auxiliando esse cara a fazer a melhor abordagem, enfim, dar dicas para a pessoa que está começando, isso faz com que a gente consiga evoluir, né, o número de vendas, enfim. Então, ajuda bastante. E aí, outra coisa que, na minha opinião, o marqueteiro tem que estar sempre olhando nesse sentido, dentro do tópico de ensinar vendas, digamos assim, dar feedback, cara, nas cadências de prospecção, no discurso, nas etapas do pipeline, nos gatilhos. Acho que o vendedor tem que dar feedback em tudo, sabe? Tem que ter voz ativa ali, desculpa, o vendedor não, o marqueteiro. Tem que ter voz ativa, tem que ter uma opinião clara quanto a isso, porque isso também é o output do seu trabalho, né? Meu trabalho não é só entregar a venda por oportunidade comercial. Preciso fazer de tudo para maximizar com que essas minhas oportunidades sejam convertidas em vendas. E, lógico, além disso, a gente tem que ensinar, né? Desculpa, a gente tem que aprender com vendas, né? Não basta só ensinar. E aí, por exemplo, um processo bacana assim, de aprendizagem que eu acabo usando no meu dia a dia, primeiro, né, entender um problema, e aí o pessoal pode se identificar que muitas vezes acontece de o vendedor falar, cara, sei lá, os leads daquele material não estão convertendo, né? Ou lead de mídia paga é ruim. E aí o marqueteiro tem que ter essa visão de dado, né? Então, porque lógico, o vendedor ele não tem tanto tempo, né, para trazer essa visão de dados, e por causa disso, se a gente levar a discussão só no gogó, muitas vezes a gente vai perder, porque o vendedor, o cara é mais treinado nesse sentido, né? Então,
processo de aprendizagem, entender qual é o problema e depois começar a analisar qual que é o gap, né? Então, por exemplo, naquele que eu falei, né? Lancei um material que não está convertendo. Eu olho para o meu funil, aí eu vejo, beleza, por que que não está convertendo, né? Qual que é a etapa que tem o maior problema? Putz, a etapa está ali dentro da prospecção, por exemplo, que é a grande maioria dos casos, entre a reunião, entre o primeiro contato e a reunião agendada, né? Então, os caras não estão conseguindo agendar a reunião. Ok, por que que eles não estão conseguindo? Vamos mais a fundo, vamos identificar qual que é o maior motivo de perda dentro dessa etapa aqui. Ah, putz, entendi que o maior motivo de perda é que o vendedor colocou ali que não consegue engajar o lead. Ah, beleza, mas por quê? Então, a gente sempre tem que perguntar um porquê a mais. E aí eu falo, ok, então eu vou ouvir ligações só referentes àquele motivo de perda dentro daquela etapa que está com gap dentro do funil. E aí eu não preciso, como marqueteiro, ouvir várias ligações, mas poucas que vão me trazer exatamente qual é o maior potencial de resultado, né? Potencial de melhoria. E aí, conforme eu vou ouvindo essas ligações, isso me ajuda a voltar lá para a landing page, por exemplo, alterar alguma coisa no copy, que vai deixar o alinhamento mais claro, ou mudar uma coisa no copy até para tentar trazer mais volume de leads, enfim. Então, acho que é uma maneira bem legal de se pensar. E aí, lógico, tem outras formas de lidar, que eu diria assim que a empatia, né, com o vendedor, a gente tem que entender que não pode ter uma comunicação agressiva, e isso eu vejo acontecer em vários casos. A gente tem que ter a postura, como eu falei, de ser o guardião dos dados, e eu acho que uma coisa que é bem legal, que eu vejo poucas pessoas fazendo, é o marqueteiro sentar na mesa com vendas, sabe? Então, teve um determinado momento lá no MeTime que a gente precisou trocar ali os nossos lugares. Eu falei, primeira coisa, ó, não sei onde vocês vão sentar, mas eu vou sentar do lado dos SDR dos vendedores, sabe? Então, acho que é muito rico, assim, almoçar com esse pessoal, coisas mais qualitativas, assim, né? Coisas fáceis de fazer. Isso tudo dá uma boa ajuda no alinhamento entre marketing e vendas, demais. Eu queria pegar um ponto desse também com relação a ritos, né, e rituais que tu recomendas, assim, né, periodicidade desses alinhamentos, o quanto que é uma conversa presencial vale mais do que a gente ter só ferramentas integradas. Então, mais os ritos que tu recomendaria, né, de aproximação entre o profissional de marketing, né, o marqueteiro, com os vendedores, os inside sales. Uhum. Bom, tem muitas empresas que costumam fazer reuniões periódicas, né, para lidar de determinados leads. Então, como se fosse uma reunião de rever o SLA. Putz, vamos ver se a gente está cumprindo as duas áreas o que prometeu e se não está, o porquê. E vamos. Mas aí o interessante é que o marqueteiro traga antes todas as informações, os números, os motivos e as hipóteses, para que a partir disso a gente discuta em cima desses dados que o marqueteiro trouxe, né? De novo, porque se a gente deixar com vendas, muito provavelmente eles vão ganhar a discussão e pode não ser o melhor para a empresa, né? Enfim, esse é um rito que é bem importante, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também vejo que ele é importante a partir do momento que a gente tem um certo volume, né? A gente já está num grau ali na etapa 2, 3, a partir da etapa 3, acho que já faz sentido. Por exemplo, com poucos vendedores, né, não vejo que precisa, né? Acaba se tornando uma reunião. A gente tentou em um determinado momento lá na Meetup fazer uma reunião dessa, mas a gente percebeu que, cara, nosso volume ainda é muito pequeno, a gente tem poucos vendedores a ponto de precisar fazer isso, sabe? Esse é um ritual, assim. E o outro ritual que eu costumo fazer bastante é, como eu falei, sentar na mesa com o vendedor e, ao mesmo tempo, quando eu vejo que o cara saiu da ligação, eu já pergunto, e aí, como foi? Qual foi o feeling? O que esse cara falou? E, às vezes, eu não preciso esperar o vendas dar um feedback daqui a uma, 2 semanas, eu já posso ter um aprendizado com duas, três ligações que o vendedor me deu feedback, o SDR, né? A maioria das vezes deu feedback, eu falo, cara, é verdade, procede, eu olhei na minha landing page, realmente, essa é uma hipótese que acho que faz sentido, vou mudar isso aqui, a gente já muda rápido. Acho que a gente ganha muita agilidade, sabe? Quanto mais a gente conversa, mais agilidade a gente ganha. Então, Legal, muito bom. E André, eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre ferramentas, né? Que tipo de ferramentas são essenciais ou indispensáveis para a gente ter uma boa experiência de integração, né, entre marketing e vendas? legal. Cara, eu sou suspeito a falar de ferramentas, porque para mim o stack que eu mais gostei de usar, né, até hoje foi
RD, para geração de leads, né? Então, muito doutrinado aí pela metodologia RD. Depois, acho que é importante as empresas pensarem, dependendo, lógico, do volume de geração de leads que são enviados para o comercial, pensar se faz sentido ter uma ferramenta de prospecção, né? E aí, como ferramenta de prospecção, lógico, eu indicaria a MeTime, né, em vários dos casos, mas tem outras, né? Por exemplo, a Reeve é muito boa, que é a da outbound marketing, enfim, mas a MeTime é que eu mais gosto de trabalhar, né? Hoje aqui na City a gente usa Exact, por exemplo, Exact Sales, que também faz esse trabalho. Enfim, e aí a outra brasileira, digamos assim, é a Hamper, né? Então eu vejo que são essas quatro que concorrem nesse mercado. Depois disso, né, então uma ferramenta para prospecção, depois disso a gente tem que pensar no CRM, que para mim o CRM ele é o básico do básico para qualquer operação. E é engraçado que lá na MeTime a gente fez a Insight Sales Benchmark Brasil, né, que é a maior pesquisa de Insight Sales do Brasil, e o número, eu não sei qual foi o resultado desse ano, porque eles não divulgaram ainda até o momento da gravação de hoje, mas até o ano passado, por exemplo, o segundo CRM mais usado no Brasil era não tem o CRM. Era primeiro Pipedrive, depois não tem, aí Salesforce, HubSpot, enfim. E não faz sentido nenhum, assim, né? As empresas ainda estão num grau muito atrás, assim, então acho que o CRM é o básico. E aí, por CRM, o que eu mais gosto é o Pipedrive, pelo custo-benefício, por ser simples, por ser prático, e aí, conforme a empresa vai escalando, a gente tem outras opções, né, como o HubSpot, como o Salesforce, que eu acho que o Salesforce é o mais completo, né, de todos. E tem operações brasileiras que também tem CRMs gratuitos, né, o Nectar, se não me engano, acho que o Agenda, se não me engano, também é gratuito, não tenho certeza. Enfim, aí esses CRMs brasileiros eu já não conheço muito, não tenho experiência prática. Conheça agora o Clint Educação. Explore materiais digitais, artigos, cursos exclusivos e ferramentas desenvolvidas para elevar o nível do mercado digital no Brasil. E legal, e eu acho que tem várias ferramentas dessas, além da integração entre elas, né, eu acho que é uma visão de olhar os dados, até para poder ajudar na tomada de decisão e tal. Como que nessas visões de integração orientada a dados, né, que ajuda muito, como falaste antes, né, de essa integração, marketing, chegar a uma visão mais analítica, mostra que o vendedor pode melhorar nisso, naquilo e tal. Como tu acha a importância da análise dos dados e o desafio de analisar os dados de uma forma objetiva? Legal. Cara, isso é bem importante. Como que a gente fazia na MeTime, eu acho que é um modelo simples, porque a nossa operação, na época, tinha, em determinado momento ali, 2 vendedores e aplicável ao mesmo tempo que ela é muito inteligente, tá? Então, vou explicar um pouco do que eu acho que faz sentido. Basicamente é o seguinte, né? O marketing envia ali quantidade X de leads dentro do perfil ideal para vendas, só que no caso, né, na MeTime, obviamente a gente usava a MeTime como software de prospecção e a MeTime é um software de cadências de prospecção. A ideia é que a gente tinha 3 cadências de prospecção e a gente enviava os leads, cada uma para a cadência certa. Então, por exemplo, o cara levantou a mão, então eu envio para a cadência de levantada de mão. E o que é uma cadência? Né? A cadência de prospecção, né, para até alinhar e nivelar conhecimento, a cadência de prospecção, ela nada mais é do que a sequência de atividades que o vendedor vai fazer para conseguir contato com um determinado potencial cliente. Né? Então, ele vai ligar, vai mandar e-mail, mandar o LinkedIn para a pessoa. E quanto mais quanto maior o interesse do lead, nesse caso o cara levantou a mão, o cara pediu um contato comercial, mais agressiva tem que ser a cadência, então com mais ligações, por exemplo, com mais toques, né? Eu não vou desistir rápido desse cara, e o diagnóstico da prospecção no Brasil também baseado na Insight Sales Benchmark, é que as empresas, elas param de ter contato muito rápido, muito cedo, elas desistem muito rápido dos leads, e ao mesmo tempo a gente tem que diminuir o espaçamento, né? Fazer com que a gente tenha atividades em um período de tempo menor entre elas. E aí, então, eu enviando para uma cadência, eu consigo entender que, beleza, essa cadência recebeu tantos leads e teve tantas reuniões feitas. Fechou, então eu tenho a taxa de conversão dela, eu consigo ver qual é a cadência que tem um melhor número, e aí com isso eu consigo entender quais são os motivos de perda daquela cadência, consigo olhar mais a fundo ela.
E aí uma ideia de geração de demanda, né, que vai ajudar muito o marqueteiro a conseguir entregar o número que ele precisa, é olhar para essa cadência e tentar entender onde está o maior número de deals. Por exemplo, eu entendo que o maior número de leads, cara, está ali na primeira etapa. Se eu pegar ali as atividades da cadência, eu dividir por quartis, né, dividir por 4 etapas, está ali bem no início. Então, perfeito, está bem no início, 80% deles, eu não tenho tanta necessidade assim de gerar demanda agora, porque tende a ficar sobrecarregado o comercial. Mas se o 80% está lá no final, está na última etapa da prospecção, eu sei que daqui a 2 dias esses caras vão ser, ou virar uma reunião marcada, ou esses caras vão ser perdidos, vão sair do funil. E aí, daqui a 2 dias, vai faltar lead comercial. Então, eu tenho que olhar isso antes para que dê tempo de o marketing poder preparar alguma coisa para gerar demanda suficiente e a gente conseguir manter esse processo de envio de leads para o comercial de maneira constante, né? Sem uma flutuação muito grande, de uma bomba de leads em determinado momento e aí depois um grande período de escassez e bomba de novo. Sabe? Legal, muito bom. Bom, acho que a gente já conseguiu explorar bastante frentes aí de principais erros, também várias boas práticas, tu já foi trazendo em cima disso. Eu queria que se tu tivesse mais outros 2 ou 3 erros mais comuns dessa relação, que eventualmente a gente não tenha falado ainda agora, para depois a gente falar também e finalizar o papo falando mais de outras boas práticas, mas tem mais algum erro que tu vê de forma mais consistente ou de forma mais corriqueira nessa relação entre as duas áreas? Bom, erros tem alguns, o que eu sempre falo, acho que é a falta de foco, né? Eu já comentei, então não vou falar tanto nesse sentido, mas é as pessoas quererem fazer coisas muito absurdas, sendo que não tem uma estrutura que comporte isso. O maior erro que eu vejo, na verdade, é o marqueteiro achar que vendas é uma caixa preta. Simplesmente jogar a oportunidade para lá e não entender o que está acontecendo lá em vendas. Então, o marqueteiro ele tem que gostar de vendas, ele tem que ter interesse. Não é só ler o spin selling, isso não significa que o marqueteiro manja muito de vendas e está tudo certo. Não é só isso, o cara tem que acompanhar blogs gringos, podcast, cara, tem que acompanhar muita coisa, porque é o output do seu trabalho, sabe? Não faz sentido uma área de marketing bater meta e uma área de vendas não bater meta. Então, eu preciso fazer com que os meus leads sejam melhor aproveitados, porque isso é bom para mim, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ganhar uma comissão maior, eu vou ser mais reconhecido na empresa que eu trabalho, então é bom para todo mundo, né? E aí eu acho que um outro erro, as pessoas demoram muito para criar o seu ICP, né? Acho que existe muita demora nesse sentido. E ao mesmo tempo, em quem começa a criar o ICP, eu vejo um outro erro ainda, que é as pessoas não focarem, sabe? As pessoas quererem construir um algoritmo, um cálculo muito absurdo para definir o ICP com base em características quantitativas dos clientes e tal, só que se eu tenho uma base de clientes pequena, às vezes não vou ter relevância estatística suficiente para validar aquilo, então eu não preciso fazer um negócio de 1 mês, por exemplo, para definir meu ICP, sendo que eu posso fazer uma coisa mais rápida, mais prática, às vezes só sentando 5, 10 minutos aí com o time de vendas e com o time de CS, já é possível ter muita clareza de qual que é o seu ICP, sabe? Então, esse é um outro erro que eu vejo acontecendo bastante assim, nessas operações. Legal, e para essa visão de boas práticas, tem mais alguma boa prática, né? Tu também já foi trazendo várias durante a nossa conversa. Tem alguma boa prática assim, que tu acreditas que seja infalível, que tipo, seja básica ou seja muito avançada, que tu gostaria de destacar? Então, infalível é complicado, né? Não existe bala de prata, mas tem algumas boas práticas, sim, além de que eu acabei comentando aqui. Acho que eu dividiria em boas práticas em 2 tópicos, né? Boas práticas de geração de demanda e boas práticas de alinhamento de processo, né? Então, acho que as principais ali que eu diria, essa parte de geração de demanda é o marqueteiro poder olhar diariamente como que está a sua demanda em relação à meta, e eu não fazia isso por um determinado momento na MeTime, e no momento que eu fiz isso, eu virei a chave, eu consegui entregar muito mais demanda e com mais qualidade e sem aquelas flutuações que eu falei. Então, isso é bem importante. Outra coisa é o marqueteiro tentar olhar para os motivos de perda e ver quais deles são de sua responsabilidade. Às vezes o motivo de perda é o lead converteu por engano, por exemplo. Isso aconteceu muito com a gente, sabe, lá na MeTime.
E o que a gente fez nesse sentido foi, cara, eu não posso mandar lead que converteu por engano, cara. Como é que isso é erro de UX, isso é erro de marketing, é erro de design, eu preciso melhorar isso aqui. E aí a gente começou a olhar, ouviu as ligações dentro que foram perdidas por esse motivo e percebeu um grande problema lá na landing page, acabou mudando a landing page e aí acabou diminuindo muito, então cortando o lixo que eu estava enviando, eu entreguei menos leads e consegui ter uma taxa de conversão maior e um volume absoluto de reuniões maiores também, porque o tempo que o vendedor perdia, o SDR no caso, né, perdia falando com um lead que às vezes não fazia sentido, não tinha tanto interesse assim, é o tempo que ele estava usando para fazer alguma coisa a mais para aqueles caras que eram bons e não estavam tendo tanto carinho. E então isso ajudou bastante. E essa questão de recalls acho que é bem importante. E eu vejo outras coisas, agora pensando mais na questão de processos, né? Definir alguma metodologia de envio, sabe? A gente lá na Mitame tem um post de Revenue Marketing que explica como a gente começou a fazer isso. Então, basicamente, a gente dividiu o lead scoring em 16 quadrantes e conforme a pessoa vai avançando no funil, a gente vai tendo, dependendo de qual quadrante que a pessoa está, vamos supor, 80% dos meus leads estão no quadrante aqui, pensando que no eixo Y, né, é o eixo de perfil, A, B, né, o A para cima, e aí no eixo X, o pontuações de interesse, eu sei que a maioria, vamos supor, está aqui no início, né? Pouco interesse, um perfil, vamos supor, B ou C. Perfeito, eu preciso aumentar o nível de interesse desses caras, então eu preciso fazer eles converterem mais coisas para que eles avancem para o comercial. Ou não, ou por exemplo, esses caras, tem muita gente com perfil C e D, o que eu posso perguntar em landing pages e estimular a conversão desses caras para que eles mudem? Outra coisa, às vezes a gente tem perguntas em landing pages, por exemplo, que são temporais, né? Número de funcionários, o cargo, e cara, essas coisas mudam muito. E isso, às vezes, é o fator que indica qual que é o perfil dessa pessoa. Então, às vezes faz sentido eu refazer algumas perguntas para que eu consiga ter mais qualidade na minha base e, dependendo do número de respostas, eu posso enviar um volume de leads maior e melhor. Às vezes é uma oportunidade escondida que eu tenho ali dentro do meu funil, né? E, enfim, então, outra coisa acho que é dividir em cadências, ter mais de uma cadência. A gente, eventualmente, tem uma cadência de bolsão, sabe? A gente tinha por um período na MeTime de leads que são ok, eles não são os melhores, mas se faltar, cara, tem um bolsão de leads aqui que o vendedor pode abordar e não tem o risco de o vendedor não tem lead, entende? Então, a gente consegue mandar isso. E outra coisa que é mais pontual, assim, né? Acho que o marqueteiro, nas automações que enviam os leads para o comercial, ele tem que estar sempre ligado em fechar todos os furos, né? Qualquer porta que possa se fechar, cara, coloca para receber uma notificação, porque às vezes tu vai pensar, porra, mas não tem como um lead chegar nessa etapa aqui da automação, cara, porque, né, enfim, pela maneira que ela foi construída, mas coloca para receber notificação, porque às vezes recebe, dá um bugzinho lá, o cara olha individualmente e consegue identificar um problema que é maior, sabe? Então, são algumas das práticas que eu diria aí nesse sentido. Tem uma outra que acho que nem toda levantada de mão é boa, né? A gente na MeTime, quando a gente definiu que o nosso ICP eram empresas com mais de 20 funcionários e além de várias outras coisas, mesmo como a gente tinha um volume grande de levantada de mão, a gente acabou negando automaticamente, mandando um e-mail para elas, as que tinham menos de 20 funcionários, dizendo que não fazia sentido. Aí o assunto do e-mail ainda era, não é você, somos nós, o coraçãozinho quebrado, sabe? Quando a pessoa termina um namoro, assim. E isso a gente recebeu muito feedback positivo, sabe? De pessoas falando, cara, que legal, e elas querendo se vender, sabe? Elas falavam, não, mas acho que para minha operação pode fazer sentido, cara, deixa eu explicar melhor, entende? Então a gente consegue jogar pelo outro lado, e esses caras veem isso como muito positivo, se esse e-mail é feito de maneira bem consultiva, bem construída, né? Então, isso, às vezes o Drift fala, né, do things that don't scale, então, às vezes isso é uma coisa que o cara vai falar para outra pessoa, vai falar para outra pessoa, e acaba gerando mais oportunidades por uma coisinha que a gente não precisaria fazer. Então, enfim, falei bastante coisa. Isso
ajuda também para diminuir a chance de churning, né? Porque tu acaba trazendo os clientes que façam mais sentido para a tua plataforma, né? Não é só processo de vender, é criar uma experiência que seja positiva, né? De referência para o cliente. Isso é bem bacana. Show de bola. Bom, cara, a gente chegando na parte final aí, queres dar alguma recomendação final, algum tipo de publicação, livro que tu recomendaria, podcast, para a gente finalizar a nossa conversa? Legal. Bom, então, acho que a recomendação final é para o marqueteiro se interessar mais por vendas, né, resumindo tudo, e acho que, assim, livros, né, e enfim, estudo que o marqueteiro precisa ter muito do dia a dia, né, com os vendedores e também a questão de bibliografia. Eu diria livros como Spin Selling é o básico, né, mas não só ele. A gente, de repente, olhar ali livros mais específicos, o The Sales Development Playbook ou o Sales Acceleration Formula, do Marco Berdi, o Receita Previsível, né, que tem até em português. São livros bons que fazem sentido. E aí, por outro lado, pensando em mais digital, né? Lógico, também puxando sardinha para o meu lado, mesmo eu não estando na MeTime hoje, mas tendo participado ativamente da construção de conteúdo lá, tenho muito orgulho de dizer que lá a gente tem bastante conteúdo bem bom e que pode ajudar o marqueteiro mesmo a aprender sobre vendas. Eles mesmos estão com um podcast aí que estão com uma promoção, sei lá, de ouvir bastante, de ter um maior número de plays, então estão espalhando, é bem fácil de encontrar pela internet. E a própria Rive, que eu falei, Outbound Market, tem um bom blog de vendas. A Gong.io é uma empresa gringa que é extremamente relevante aí em números, em benchmarks sobre inside sales. E, enfim, assim, eu não vejo que é um tópico muito comentado no Brasil ainda sobre esse alinhamento, né? Acho que muitas pessoas falam da importância de ter um alinhamento, mas é escasso um conteúdo de como fazer um alinhamento, técnicas práticas. Então, eu iria por esses caminhos e, lógico, benchmarks com outras pessoas, né, e conversar com todo mundo para aprender mais. Perfeito, André. Cara, muito obrigado aí pelo papo. Acho que as pessoas podem se conectar contigo sobre o LinkedIn e tal, e manter contato. Desejo sucesso aí no desafio da Suite e obrigado novamente. Cara, é isso aí, meu LinkedIn está aberto, vocês podem, eu adoro, cara, mandem mensagem, adoro conversar sobre isso de verdade. Obrigado pelo convite de novo, Lócio, e espero que essa semana aí de Marketing Vendas seja um sucesso para todo mundo. Perfeito. Beleza.